por todos nós admirado e respeitado, sobretudo por sua sobriedade, por sua experiência, senso público, é muito importante. Senador Girão, é comum a qualquer sistema de freio a ocorrência de fricções. O que não podemos é cogitar, senador Eumano, a paralisação do veículo, o comprometimento do funcionamento regular da estrutura móvel, dinâmica e progressiva, que é o Estado Nacional. É isso que não pode acontecer. Agora, é preciso ter em mente também que há muitos que sobrevivem da crise, sobrevivem do caos. Quando há pacificação, há harmonia, há senso comum, há objetivo comum, há aqueles que ficam à margem, não aparecem, não são vistos, não são lembrados, mas quando há crise, eles aparecem. Não como solucionadores do problema, não, mas crescem no caos. É preciso entender a quem servimos, porque o Brasil real está lá fora, está nas ruas, nos bairros, nas cidades, são as pessoas reais. O país não pode parar ou sofrer solução de continuidade, especialmente nos processos de reforma que são fundamentais para que o Estado seja mais eficiente e o governo recupere sua capacidade de investimento. O Brasil não pode parar. Além de buscar ter dinheiro para investir em obras públicas, o país precisa de mais investimento do capital privado em áreas atualmente travadas e que são vitais para o progresso da nação. Quem não se lembra da realidade que vivíamos no campo da telefonia e o avanço que o Brasil teve quando abriu o capital privado? É evidente que o setor ainda enfrenta problemas, mas ninguém pode negar o acesso que se deu à população. O que não se pode é ter como natural a manutenção de monopólios que gerem prejuízos. E há quem defenda isso. Essa equação é injusta, especialmente para a população que, no final, é quem paga a conta pela ineficiência empresarial do Estado. O Estado não é bom empresário. As estatais do Estado, com pouquíssimas exceções, só geram déficits, só geram prejuízos. E tem gente que defende esse aparelho. E tem gente que defende isso. Isso é como atentar contra o interesse nacional, o interesse das pessoas. O Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza são as pessoas, as empresas. Quem trabalha e produz é que paga a conta. E há quem defenda esse estado de coisas que está por aí. É preciso enfrentar isso. Existem áreas vitais que precisam, sim, senador Girão, continuar sob o controle público. E mesmo as áreas privatizadas devem permanecer obedecendo a regras fixadas pelo Estado. O Estado não perde o controle absoluto. Esse processo, aliado às reformas, é o que esperamos que realmente traga um futuro melhor para o Brasil, com efeitos especialmente no mercado de trabalho, reduzindo o desemprego, gerando mais oportunidade, renda, desenvolvimento. Já começamos a ver uma sensível queda nessa nefasta taxa. O IBGE divulgou, na sexta-feira passada, uma leve queda na taxa do desemprego no Brasil, que ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro de 2020, contra 12% no mesmo período do ano passado. Queda de 0,8 ponto percentual. Não é muito. Para aqueles que ingressaram no mercado de trabalho, estão com a carteira assinada, trabalhando, garantindo renda para casa, fez diferença. É preciso reconhecer. A massa de desempregados está diminuindo. Ainda que o processo seja lento, é um excelente sinal. É por essas e outras razões que finalizo dizendo que mantenho minha esperança em um futuro melhor para o Brasil, já para os nossos dias. Não é para o futuro, não. Vislumbramos isso já para os nossos dias. A visão do presidente Bolsonaro e de sua equipe de governo nos estimula a continuar acreditando que os índices da economia vão continuar reagindo bem, repercutindo diretamente no dia a dia do povo brasileiro. Assim como em 2019, neste ano de 2020, o Congresso certamente
fará a sua parte neste processo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, têm sido fundamentais nessa engenharia, especialmente das reformas estruturantes que o Brasil precisa. Não se pode conceber o avanço das reformas sem agenda legislativa inteligente e dinâmica. E as presidências da Câmara e do Senado têm demonstrado esse compromisso. Vamos continuar avançando. O Brasil depende daquilo que discutimos e votamos aqui dentro. E temos que fazer isso, dialogando com a sociedade. Durante muito tempo, especialmente o Parlamento, e não só o Parlamento, os demais poderes, porque isso aqui é uma roda onde todos têm o seu papel. É uma engrenagem onde todos têm o seu papel. E quando um não funciona bem, os demais se comprometem. Durante muito tempo, as forças representativas da sociedade agiram, atuaram de costas para ela, sem ouvi-la, sem respeitá-la, entregando aquilo que ela não buscava, e de maneira ineficiente, e que levou o Brasil ao caos que nós estamos enfrentando e aos poucos superando. Os sinais nos mostram que estamos saindo do fundo do poço. Já conseguimos ver uma luz no horizonte, mas é preciso continuar nadando. É preciso continuar enfrentando tormentas, ondas altas, outras mais baixas, mas enfrentando para chegar ao porto seguro que o Brasil precisa. É papel de todos nós devolver o Brasil aos brasileiros que trabalham, produzem, acreditam e querem um Brasil decente. Senhor presidente, muito obrigado. O senador Marcos Rogério, senador Girão, o senhor me permite uma parte nesse seu encerramento? Ouço, Vossa Excelência, meu senador Exalci, rapidamente, é só para fazer uma consideração do seu brilhante discurso, né? Um pronunciamento com muita serenidade, como sempre, é uma aula que eu fico sem piscar assistindo a sua fala, porque o senhor tem muito conhecimento, né? Não de hoje, eu já lhe admiro de algum tempo, e o que o senhor falou é a mais pura verdade, né? O Brasil o nosso Estado é um Estado pesado, cheio de burocracia. Eu fico imaginando as pessoas saindo para trabalhar 5, 6 horas da manhã para ganhar o seu pão, a padaria, a pessoa do comércio pequeno, o empregado. A gente aqui cria muito problema, o governo cria muitos obstáculos, um atrás do outro, enquanto deveria facilitar, né? Essas estatais que o senhor colocou, com raras exceções, tinha que ser tudo vendido mesmo, senador Elmano. Tudo vendido, a gente sabe o que é que serve. Serve para cabide de emprego, serve para interesses eleitorais, muitas vezes, para serem saqueadas, como foram nos últimos governos, né? Então chegou a hora de romper, de quebrar um paradigma, de o Brasil ter um Estado mais enxuto, mais eficiente, mais leve, atrapalhar menos a vida das pessoas. Eu acho que o caminho é esse. O senhor conte comigo, tá? Conte comigo para que a gente possa votar. Acredito também, por mais que tenhamos críticas ao governo atual, mas acredito que era uma ruptura que precisava acontecer, de um sistema político corrupto, apodrecido, carcomido, e que tinha que ter um governo para romper com isso. Temos uma postura aqui independente no Senado Federal, mas acreditamos que o balanço é um balanço positivo. Como o senhor bem colocou, já existe uma luz raiando, né? Já existem algumas posturas onde já se vêem alguns resultados, mas precisamos continuar. A braçada tem que ser mais forte ainda, porque a correnteza vem para te trazer de volta. Então a gente precisa sequenciar com muita fé em Deus, porque quem está no comando é Jesus, a gente sabe disso, nós somos meros instrumentos imperfeitos e limitados, mas a gente está podendo fazer parte dessa história, e eu espero que seja uma história, como o senhor bem colocou, de boa notícia para o povo brasileiro que está cansado de tanto ser lesado, de tanto ser roubado, de tanto
atraso nos últimos tempos. Muito obrigado, senador. Agradeço Vossa Excelência, nobre senador Girão, senador Eumano Ferrer, também pelos apartes, e peço que sejam incorporados ao nosso pronunciamento os dois apartes que foram apresentados. E, senhor presidente, apenas agradecendo a tolerância de Vossa Excelência no pronunciamento que faço, no dia de hoje, acho que essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer pelo momento que o Brasil está vendo. Muito obrigado. Parabéns, Vossa Excelência. Já